Hoje vamos falar com uma profissional que é técnica em estética e ela vai lançar aqui para vocês. Na verdade, ela já está atuando há um pouco mais de 3 anos, né, com um novo método, o método FEM. Você, mulher, que gosta do autocuidado, né, que gosta de ter uma boa aparência, envelhecer bem também, cuidar da saúde, principalmente que gosta da área estética, esse episódio é para você. Eu trago uma super profissional que está em ascensão aqui na nossa cidade e também na nossa região. Comigo está Ana Zanqueta. É assim que pronuncia? Exatamente. Ana, seja bem-vinda. Que prazer te receber aqui no O Especialista Podcast. Não tenho dúvida que será um conteúdo maravilhoso, principalmente direcionado para as mulheres que nos acompanham. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar por aqui e falar um pouquinho dessa área que é a minha paixão, assim. Foi uma grande descoberta na minha vida. Você é graduada em massoterapia, né? Logo a Ana vai explicar o que é a massoterapia, para quem que serve, aonde que ela atua e também você vai descobrir tudo sobre o método FEM. Mas antes disso eu gostaria de falar do nosso patrocinador oficial, Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Esse lindo terno é um lançamento, fala lá com o Leandro, ele tem essa opção e várias outras de acordo com o seu estilo. Marketing pessoal é tudo e vende. Pega essa dica aí para você. Ana, quem é Ana? Onde você nasceu, né? Fala um pouquinho de você. Vi no teu currículo que você é casada, né? Já atua na área há quase 5 anos, tem um filho. Fique à vontade. A Ana é filha da Jane e do Aires, papai já é falecido. Sou esposa do Lucas, sou mãe do Inácio, entrando na adolescência, Eita, 13 anos. 13 anos. Exato. E assim, sou muito família, sou muito de casa, de ficar em casa. Eu gosto de assistir minha série, principalmente agora no frio, gente. Ai, assistir uma sériezinha, mas eu também sou a pessoa que gosta de estudar. Porque desde pequena, eu sempre fui a pessoa, sabe? Tipo, a professora falava assim, nossa, que trabalho impecável, eu era essa. E eu acho que em qualquer profissão a gente tem que sempre estar continuando a estudar, porque é muito importante. Então eu gosto de estar em casa assistindo uma aula, alguma coisa assim. Sou daqui de Campo Mourão, nasci aqui, a minha família é toda do Rio Grande do Sul, minha mãe, meus pais, meus irmãos, vovô, tios, todos são de lá. Mas eles vieram pra cá em 90, eu nasci em 92 e aos 16 anos eu vou pra Floripa. Com a minha irmã, morei 9 anos lá, perto da praia, lá tive meu filho. E assim, é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, mas voltar pra cá me fez ser a pessoa que eu sou agora de fato. Foi ali que eu consegui começar a entrar na parte da estética aos pouquinhos. Voltar para as raízes, né? Exato. Isso é muito importante. Quem era a Ana antes da estética? Bom, a Ana antes da estética foi uma pessoa que teve muitos desencontros. Sabe assim, quando você não acha o seu propósito? Era isso. Eu tive um episódio de depressão, meu pai teve Alzheimer, então assim, foi uma doença um pouco complicada. Eu não sei se o público de casa sabe o que é, mas assim, ele vai perdendo a essência da memória, enfim. E eu parei tudo pra cuidar dele. Volto pra cá, meu filho tinha 4 anos, parei tudo pra cuidar do meu pai, porque ele precisava desse momento. Sim, que é muito importante até para você, né? Sim, com certeza. Só que aí, nesse momento, eu tô dependente da minha mãe, com um filho pequeno, porque é só minha mãe que trabalhava em casa, meu pai recebia o auxílio, né, aposentadoria, e aí eu me vejo depressiva, sem um rumo, já com o meu, na época era meu namorado, e assim, ele me apoiou muito, mas eu não sabia por onde começar. E aí eu fiz um cadastro nessas vendas de revista, de cosmético. Sim. E foi ali que eu comecei, aos pouquinhos, a tentar entender o que eu podia fazer.
E aos poucos eu fui crescendo, fazendo uns videozinhos no Instagram e tudo mais. Comecei a ter bastante cliente. Na pandemia foi um boom, que o povo não podia sair de casa. Então, Sim, assim, eu sim. tinha os produtos pronta entrega. E as minhas clientes começaram a perguntar: Ana, pra que usa isso? O que faz com esse? Que cosmético que é bom pra mancha, pra linha, pra isso? E ali eu começo a estudar. Por isso que eu falei, eu gosto de estudar. Então eu comecei a estudar. E nesse momento, abre a oportunidade do técnico de estética, que era um curso gratuito, né? É ainda, né? Um curso gratuito lá no estadual. E me trouxe esse conhecimento de cosmético, de procedimento. E ali é uma virada de chave imensa, porque a pessoa que não achava um propósito até seus 20 e poucos anos, já com filho, sabe assim, parece que eu vou ser CLT para sempre, e não tem nada de errado nisso. Não acho que tem errado, não Sim, é. sim. Mas eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? E ali eu achei de verdade o meu propósito. Mas por incrível que pareça, a pessoa que hoje ama massagem, odiava massagem, porque para mim era muito difícil e desgastante. Eu achava que a massagem era algo muito difícil. Então eu tinha até medo de fazer massagem nesse primeiro momento. Então, assim, essa é a Ana. Foi Que uma história incrível, virada de né? chave gigante. Superação, coragem Eu cheguei e até a me também emocionar. aproveitou a oportunidade. É quando a gente toca no lado familiar, né? Acredito que você que deu esse suporte pro teu pai, né? Essa convivência te fez aprender muita coisa, né? Você carrega essa memória. Então você veio a superação, veio também a oportunidade, você abraçou, Sim, né? Não é à toa exatamente. que hoje você está aqui para falar um pouquinho de você, falar da estética, né? Então fala para mim, qual que foi esse primeiro contato? Foi quando você começou a trabalhar com essa parte de produto, Isso. né? Quando foi que você definiu, falar, nossa, realmente eu quero isso aqui para minha vida. Eu quero me especializar, eu quero construir a minha carreira na parte da estética. Bom, eu trabalhei com a venda dos cosméticos de 2018 até 2021, quando eu entrei no técnico, né? Foi no meio do ano que eu entrei. E aí eu. Nessa questão dos cosméticos, o que acontece? Tem muitas marcas e assim, você precisa se destacar de alguma forma, Sim, porque. muita gente vendendo, que ela é Exato. tipo uma venda ambulante, né? Sim. E aí Muitas tem mulheres. concorrência, né? Outras marcas e tal. Sim. Mas assim, eu sempre gostei de entender o que eu tava vendendo e também eu era muito a pessoa que usa. Então eu fazia muitos vídeos e coisas usando o O produto. produto. E nesse momento eu falo, cara, tem um campo. Tanto que a primeira coisa, eu me torno maquiadora. Eu faço curso de maquiagem por conta Isso aqui é uma dos maquiadora. cosméticos. Sim, hoje não mais. Hoje não atuo Não à mais. toa, mas Mas sei. aprendizado ninguém toma, né? Exatamente. E aí foi a primeira coisa por conta dos produtos mesmo, sabe? Eu vendia os produtos, eu comecei a fazer os vídeos, me maquiando, fazendo um skincare, porque é o que a gente precisa. Sempre o autocuidado, sempre. Então, eu acho que foi isso. O autocuidado que me levou para esse caminho da estética. Há quanto tempo você já atua na área da estética? São quase... Não, são 4 anos e meio. 4 anos e meio, Isso. quase 5 anos. Isso. Né? E como que você vê hoje, né, quando você olha para trás? Você se arrepende de alguma tomada de decisão? Eu me arrependo de não ter entrado nisso antes. Porque, sabe, eu não sei se quem tá assistindo passa por isso, mas a mãe da gente sempre tem uma opinião, né? Sim. A minha mãe queria que eu fosse trabalhar com TI, porque eu tinha uma prima que morava fora e trabalhava com TI. Então, a minha prima tava bem e eu tinha que fazer a mesma coisa pra ficar bem. E depois ela queria que eu fizesse pedagogia. Enfim, ela sempre fez muitas coisas. Então eu comecei muitas coisas. Volto para aquilo que eu falei. Parecia que eu não tinha um propósito. Sim. E aí, quando eu entro na estética, eu me encontro. Sem Então, controle. eu queria ter começado antes. Mas talvez se eu tivesse começado antes, eu não teria a bagagem que eu tinha no momento que eu comecei. Então, A gente percebe que o mercado ele está muito competitivo, sim. né, em todas as áreas, e nós percebemos também a importância do conhecimento, né, de você ir atrás das atualizações, o que está saindo de novo, como as pessoas estão se comportando, perfil de compra e tudo mais. Fala para as tuas
clientes, para as pessoas que estão nos assistindo, né, na sua vida, qual que foi a importância do conhecimento, do estudo? Ai, gente, foi assim, muito, muito mesmo importante. A virada de chave. Porque, igual você falou, né, Rodrigo? Fui maquiadora, mas é um conhecimento que eu não deixo de Sim, lado. Eu conheço. Depois, a venda dos cosméticos. Isso me ensinou a vender o que eu preciso. Por exemplo, vamos lá para um exemplo clássico. Você tem um produto lá pronto entrega que ele tá parado. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa conseguir convencer a nossa cliente de que aquele produto é bom. E muitas vezes ele realmente é. Mas você precisa entender como mostrar isso para a pessoa, né? Como sim, fazer sim. esse atrativo. Então, isso é um conhecimento. Exato. Depois, a parte da estética facial, né? Foram conhecimentos. E aí, a parte anterior a tudo isso, né? Quando eu trabalhei em loja, nos shoppings lá de Floripa, Vitor Hugo, loja de celular, tudo isso é conhecimento. E é muito importante. E ter experiências diferentes também, não ficar só atrelado a um mesmo nicho e não ter um entendimento de nada fora daquilo. Eu acho que a gente não pode se fechar numa caixinha. Perfeito. E qual que é a tua frente de atendimento hoje lá na clínica? Bom, a minha frente de atendimento é serviço corporal, mas eu faço facial também, porque aí, assim, eu tenho as minhas clientes, né, que já são minhas clientes, e aí a gente não vai deixar a nossa cliente passear no coleguinha, né? Então a gente faz limpeza de Importantíssimo. pele, hidratação, peeling, microagulhamento. Eu tenho toda a especialização para tudo isso, vários cursos, inclusive, da linha de facial, mas a minha paixão, mesmo onde o olho brilha, é no corporal. Tratamento de gordura localizada, flacidez e a massagem, que é o meu xodó. Legal. E como que você vê, Ana, aproveitando até mesmo do teu conhecimento, né, hoje o mercado estético feminino, ele está muito pujante, né? Ele está em crescimento, falando na área de emagrecimento, gordura localizada. A mulher, a gente percebe que ela está se cuidando mais. Porém, qual que é o cuidado que essas mulheres têm que ter na hora de contratar uma profissional? Olha, eu acho que o principal é saber se realmente, de fato, ela é uma profissional que cumpre com o que ela promete. Porque, assim, é muito sério isso, gente. Na área da estética, às vezes a pessoa te oferece um mundo. Só que quando ela vai te entregar, não é nada daquilo. Uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, eu não trabalho, 10 sessões. Eu não posso prometer para minha cliente que dentro de 10 sessões ela vai ter um resultado, porque cada corpo é único, não tem como. Às vezes você vai fazer um procedimento, uma harmonização, em alguma outra esteticista, biomédica, e ela vai te prometer, você vai ficar com a testa lisinha. E você não fica. Sim, É uma decepção. é uma Então eu acho decepção. que é isso. E eu trabalho muito com sinceridade. Eu tenho uma cliente que ela tá fazendo tratamento comigo pra flacidez desde novembro. E quando ela veio, ela falou assim: ai, Ana, quantas sessões você acha que precisa? Eu falei: olha, minha querida, eu não posso te prometer quantas sessões, mas eu prometo que a gente vai chegar no resultado. Ela tá feliz da vida usando até cropped agora. Que legal, isso é muito importante que você falou, principalmente no mercado que nós vivemos hoje, né? Sim. Em várias áreas se vende muita promessa. Não, você vai ver, vem comigo que dentro de 45 dias você tá magrinha. Um Exatamente. exemplo, né? Então o pessoal, e muitas vezes as pessoas caem nisso, né? E qual característica na tua visão, né, que um profissional tem que ter, né, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica? Honestidade consigo, suas capacidades e com o cliente. Não adianta a gente tentar enganar o cliente, porque o cliente, nas primeiras sessões ali, ele pode até, ai, não, tá dando resultado. Só que vai chegar uma hora que ele vai falar, gente, não tá dando resultado, não é o que eu quero. Então, assim, gente, honestidade, na área da estética, em qualquer área, é o principal. Sim. Na sua área, na parte da estética, Ana, quais são os principais desafios, né? Você está começando, não, já está chegando no quinto ano. Há Uhum. alguns estudos que falam, né, que as principais assim desafios mesmo para uma empresa se consolidar no mercado é até o terceiro ano.
Então você já está aí, caminhando para o 5º ano. Então, quais são os desafios que você encontra no seu dia a dia lá na clínica? Desafios com relação às clientes ou desafio com relação à profissão? Isso, em relação à tua profissão, para Minha você profissão. continuar crescendo, né? Porque hoje você atende essa área da estética que a gente está comentando, porém também tem a parte da gestão, contas a pagar. Então tem tudo isso que nós temos que aprender, que muitas vezes a faculdade não ensina, o curso não ensina. Então como que é a sua rotina em relação a isso? Quando a gente sai do curso, a gente sai sabendo fazer manobra de procedimento, limpeza de pele e tudo mais. A gente tem uma matéria de gestão, na graduação também de estética também tem, mas o dia a dia do Da empresário, do empreendedor é muito difícil. E aí, assim, a gente sempre tem que estar buscando, e aí volta a parte que a pessoa gosta de estudar, né? A gente tem que estar sempre buscando ou algum tipo de apoio, suporte, seja de profissional físico, né? Um banco, alguma coisa assim, para te ajudar a gerir, contador. Mas, assim, eu fui muito para mentorias, muito. Para mentorias de marketing, para mentorias de gestão, porque a gente precisa entender e saber como lidar com esse negócio, né? E assim, você falou ali 3º ano, é até engraçado, porque foi realmente a fase mais difícil. Eu até falei, tava vendo o roteiro, né, que vocês me mandaram, eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, amor, tem uma pergunta que fala sobre desistir. Gente, foi um período muito difícil, foi muito difícil. E ele não deixou eu desistir. Ele acreditou em mim Olha. mais do que eu mesma, sabe? Assim, chegou num ponto que eu falava, nossa, não tem, como é que todo mundo consegue e eu não? E assim, foi um período que eu tava ganhando menos que se eu tivesse um CLT. E aí eu falo. Foi uma fase. Foi uma fase. E aí eu falo pra ele, gente, por que você acredita em mim dele? Porque você é boa, você é capaz, você só precisa acreditar. Então eu acho que é isso, sabe? A gente ter confiança, saber que a gente é boa no que a gente faz, mas não no sentido arrogante, no sentido de fato, sabe? Se olhar e se identificar, gostar do que você faz. Eu acho que isso é o principal. Você falou algo muito importante e eu concordo demais. Eu sempre comento no meu Instagram. Tome cuidado, né, com as pessoas que você anda, com quem você se relaciona, né? Se os teus propósitos estão alinhados. Então, assim, hoje o teu esposo, ele teve, assim, uma força Muito grande. muito grande. No momento que você mais precisou, ele estava ali te apoiando, Sim, te dando ânimo, te dando coragem para continuar. exato. E no mundo do empreendedorismo, nós temos que estar ao lado de pessoas que te encorajam, Sim. né? Seja o esposo, seja o amigo, o familiar, né? Isso é muito importante. E já pegando aqui um gancho, né? Eu vejo que você tem a formação na massoterapia, né? Eu gostaria que você falasse o que é a massoterapia, né? Qual que é o momento que ela entra e o que ela trata, o que ela traz de benefício? Acho que é a pergunta melhor. Então, a massoterapia é o estudo e o trabalho com massagem. A gente pode falar, sou um massagista ou sou um massoterapeuta, mas massoterapeuta é mais bonito. Mas Exatamente. Mas assim, a gente estuda para poder ter esse título, né? E aí, daquele início lá que eu te falei da estética, quando eu aprendi no curso, né, no técnico de estética, a gente aprende massagem modeladora, a gente aprende massagem relaxante, aí com pedras e, enfim, várias técnicas, e a gente aprende a drenagem. E aí, o que acontecia? Eu tentei trabalhar com isso, eu tentei de fato fazer as técnicas, só que aí as clientes chegavam e falavam assim, nossa, mas a massagem modeladora machuca, e querendo ou não, machucava pra mim também. Porque dói as Olha. costas, dói o ombro, dói o braço, porque é uma massagem forte. Eu não sei se você já viu algum vídeo, mas é uma massagem forte, você precisa mobilizar o tecido. A estrutura da modeladora é basicamente movimentos vigorosos para mobilizar gordura. E aí isso também é um mito, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas assim, era muito cansativo fazer aquilo. Pensa, se você atender 6, 7 modeladoras no dia, você termina o dia exausta. Então não tem como. E aí eu não gostava. Então muitas vezes eu foquei no facial por não gostar desse atendimento.
E às vezes a cliente vinha, quero fazer uma relaxante, mas você sentia que não dava o resultado que ela queria, porque a relaxante é muito suave, muito superficial. E aí eu com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? De que isso não era o suficiente, não era o que eu queria. Faltava alguma coisa. E aí eu começo a estudar, começo a procurar. Aparece um curso de massoterapia, né? Uma graduação, diploma do MEC, tudo, para mim fazer. E nesse momento eu faço esse curso, ele muda a minha chave, porque ele faz realmente as 3 coisas junto. Tanto que, assim, eu aprendo esse método e depois eu desenvolvo o meu. Porque eu vi que ainda existiam coisas que dava pra gente melhorar. E na prática do dia a dia ali na clínica, a gente consegue melhorar, né? Mas aí, quando eu atendo a primeira cliente com esse método, que ela vê a diferença na redução de medida por conta do líquido, e não por conta de gordura, por conta do líquido, ela sai relaxada, com o intestino ativado, que às vezes a cliente tem uma dificuldade, o intestino mais preso, a massagem também trabalha isso. Então, ela tem uma transformação. E ela me manda a seguinte mensagem: nossa, Ana, eu dormi a noite inteira. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso. Ali eu falo, nossa, eu acho que eu descobri o que eu quero. E a segunda cliente ainda me solta: você tem um dom para isso. É óbvio, né, que a gente não fala disso Sim. com uma coisa muito grande. Mas não foi eu que percebi, foi ela. Então, quando ela me fala, você tem um dom para isso, eu fico empolgada. Sim. Parece que aquele propósito... Isso te dá um combustível, né? Exato. Fala, estou no caminho certo. Aquele propósito que a gente tá procurando, Sim. lá do começo, aí eu encontrei Encontrou. ele. Aí eu não parei mais. Incrível. E quando você escuta assim, mas massagem é só para relaxar, massagem qualquer um faz. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. E assim, eu te falo que é mito não só por conta de qualquer um faz. De fato, qualquer pessoa pode pegar ali, apertar um Não ponto, sabe se você alguma está fazendo coisa. da forma correta. Exato. E assim, o resultado, sabe? Você vê a cliente de fato relaxada, drenada, sentindo uma leveza. Porque o método, ele trabalha o relaxamento, a redução de medidas e a drenagem. Então, tem uma técnica específica para quem tem lipedema, por exemplo, tem uma técnica específica para quem tem intestino preso. Cada massagem é única. Não tem como. O meu método não trabalha com manobra contada. E trabalha entendendo o corpo. Então, por exemplo, se a Bia vai lá fazer uma sessão hoje, ela tá mais tensa. A gente vai trabalhar mais tempo aqui. Na próxima, ela vira e fala assim: nossa, Ana, minha perna tá doendo, tá pesada. A gente vai fazer uma outra forma. É a mesma técnica, mas é o tempo que a gente vai equilibrando para entender o corpo. Exatamente. Você em casa deve estar perguntando, peraí, Rodrigo, o que é esse método, né? Do que vocês estão falando? Agora você vai descobrir. A Ana vai desenvolver o método FEM, né? Que é dentro da área da massoterapia, e ela vai estar explicando para nós agora para quem que é, para que serve, qual que é o objetivo de fato desse método. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Ora, quando você criou esse método, por que você criou esse método? Bom, eu criei esse método com base nessa graduação em massoterapia e na necessidade das minhas clientes, porque eu tinha uma técnica, mas eu sentia que faltava uma complementação nessa técnica, então eu não parei de estudar, eu fui fazendo vários cursos, aprimorando coisas e testando nas minhas clientes. E aí eu posso falar que era teste, porque não tem como. Foram 3 anos para validar de fato. Nossa, né? bastante tempo. Para validar o processo. Já são mais de 1000 massagens realizadas, então assim, tem como comprovar que realmente funciona. Então esse método ele trabalha tanto o relaxamento, a drenagem e a redução de medidas é um resultado da junção dos dois. E assim, o que acontece? A gente consegue esse resultado porque a gente trabalha diretamente com neurotransmissores, serotonina, dopamina. A gente trabalha diminuindo o cortisol. Então, assim, num mundo onde está todo mundo no 2.0, acelerado, a massagem vem para reduzir isso, para ajudar a melhorar o sono, o conforto nessa região
principalmente cervical, que é uma região muito tensa, né? Às vezes a gente fica muito assim, às vezes a gente tem muitos problemas na vida. Quem não tem problema hoje, né? Sim, sim. Principalmente o empresariado, né? Personal liberal. Exatamente. Então ela trabalha uma junção disso tudo. Trabalhando esse relaxamento da cervical, principalmente a drenagem na perna, a gente faz uma coisa que é única. A gente liga todos os pontinhos e faz esse corpo funcionar melhor. Então, pelo menos nas próximas 72 horas, o corpo dessa mulher, porque aí esse método é só para mulheres, ele vai atender melhor as expectativas, ele vai funcionar melhor, ele vai fazer uma drenagem, autodrenagem, né? A perna fica menos inchada, o pé fica menos inchado. A gente trabalha também essa questão do intestino, como eu já falei, e tem muita gente que sofre com isso, e aí no meu dia a dia eu percebo, sabe? E realmente a massagem peristáltica, o movimento ali, ele ativa o intestino, então essa cliente sai de lá conseguindo fazer o que ela precisa fazer. Perfeito. Uma dúvida aqui que pode ser dúvida de muita gente, né? Qual é a principal queixa, dor que o seu método resolve? Olha, o meu método resolve a pessoa que tá sobrecarregada, sabe, o corpo sobrecarregado, precisando Aquela realmente... já acorda cansado. Sim. Seria Ou tem basicamente. dificuldade de dormir. A questão do intestino é um dos pontos principais, mas o lipedema na mulher também é uma preocupação muito grande, né? Algo muito recente. Se tornou uma doença em 2022, mas as mulheres já sofrem com isso há muito tempo. E o lipedema, ele tem uma origem hormonal. Então, assim, a gente sofre com isso no decorrer da vida, vai aumentando. Eu tenho lipedema. E muitas vezes eu pensava, gente, por que que dói minha perna? Por que que minha perna fica tão inchada? Por que que fica roxo? No último congresso que eu fui ano passado em São Paulo, eu consegui entender um pouco mais sobre isso. Fiz um dia inteiro de simpósio de lipedema e consegui trazer uma técnica para agregar a massagem e poder melhorar o conforto para as clientes. Legal, você falou uma palavra, né, que acho que define muito bem, né, a parte do lipedema. Então, hoje o seu trabalho, o seu método, ele agrega no tratamento Sim. do lipedema. Até mesmo para não confundir, né, dependendo, hoje realmente o lipedema ele está muito em alta, né, o pessoal tem falado muito, inclusive a parte médica, né, tem comentado muito sobre esse tema. Então, aonde que entra ali o trabalho seu, né, qual que é a parte que você entra no tratamento do lipedema? O lipedema, ele é uma doença que ele não tem cura, né? A única forma de curar o lipedema é com a lipoaspiração, mas muitos casos não são tão graves para cliente, que a paciente, nesse caso, né, querer passar por um procedimento cirúrgico. Então, o que a massagem vai fazer? Ela vai amenizar o desconforto. Então, ela entra como um paliativo. Ela não vai curar, ela não vai tratar, mas ela vai oferecer conforto. Perfeito. Eu acho que a massagem é isso, sabe? Oferecer um conforto de todas as formas. Seja para tensão muscular, seja para retenção de líquido, seja para intestino, seja no todo. Sim, não, Sair perfeito. de lá mais em paz consigo. Isso vai complementar o tratamento, né? Porque hoje quem tem lipedema passa por várias fases, né? Dependendo aí o grau que tá. Então o teu método ele vai contribuir para a qualidade de vida dessa paciente. E qual que é o diferencial do seu método, né? Porque hoje nós vivemos aí num mercado, né? Que ele tem vários métodos, né? Várias mentorias, os profissionais estão se jogando mais nessa área. Qual que é o seu diferencial? Qual que é o diferencial do seu método? O diferencial do meu método é a humanização. Porque, como eu falei lá no início, a massagem modeladora, ela é uma massagem que dói, principalmente para quem tem lipedema. Ela é uma massagem que machuca. E ela machuca tanto a profissional, como eu falei, que eu sentia muita dor nas minhas costas, principalmente, mas a cliente, ela muitas vezes fecha um pacote de 10 sessões e ela não retorna. Ela faz 1, 2, 3 e na quarta ela já não volta, porque dói, é desconfortável. Então, o meu método, o diferencial dele é a humanização. Eu entrego o resultado sem dor. Perfeito, né? Que é o sonho de toda mulher, né? Ter um momento que relaxa e não sentir dor.
Ainda sai com menos medida. Exatamente. Excelente. Eu anotei algumas perguntas mais diretas para você, Ana, principalmente, né, porque a massagem ela vem tendo essa crescente no mercado. Então hoje você entende que a massagem ela é um luxo ou ela é uma necessidade? Ela é uma necessidade, até por conta dessa questão que eu comentei, neurotransmissores, a vida acelerada que a gente tem, é uma necessidade. Tem cliente que chega para mim e quando eu vou liberar essa parte da ATM, elas olham e elas falam, nossa, eu nem sabia que eu estava travada aí, eu nem sabia que eu precisava disso. Então, assim, a massagem não é um luxo há muito tempo. Ela é uma necessidade mesmo, sabe? Qualidade de vida. Mas às vezes a gente não se prioriza. A mulher tem muito isso. Prioriza filho, marido, casa, qualquer outra coisa. E aí eu falo, é importante se priorizar, se dar esse momento de autocuidado ou deixar alguém cuidar de você. Perfeito. E qual que é o principal mito que você escuta muito ainda em relação quando se fala em massagem? Bom, um dos mitos é a questão da modeladora, de que precisa de força para ter resultado. E não, gente, meu método não precisa de força. É gostoso sair de lá com menos medidas. Mas eu acho que ainda tem muito de que, eu só vou para massagem quando eu tô com dor. A hora que eu tô com dor, que tá insuportável, eu vou pra massagem. Muitas vezes a gente nem pode trabalhar nesse momento, porque a dor tá tão crônica e inflamada, que às vezes precisa de um médico receitar um medicamento, desinflamar esse tecido, para depois poder fazer a massagem. Já teve alguns casos de cliente, eu tô travada. Ó, tem que ir pro médico primeiro. E aí entra a parte da honestidade, né? A gente poder direcionar e passar para outros profissionais, fisioterapeuta, médicos. Você acredita que as pessoas, as mulheres, estão mais conscientes que a massagem, ela é uma necessidade, ela é importante? Eu acredito que sim, mas a massagem também não faz milagres. Aí entramos num ponto importante. Isso é bom. A cliente, ela tá mais consciente, mas ela precisa ainda entender que ela precisa fazer a parte dela. Porque às vezes a cliente faz um plano mensal. Então, ela vai uma vez por semana fazer massagem comigo. Ela passa 1 hora por dia, 1 hora do dia, da semana dela comigo. Quantas horas ela passa com ela? Comendo, fazendo outras coisas, entendeu? Então, eu falo muito para elas. Água... Falo muito para elas sobre atividade física, que foi uma virada de chave que eu dei na minha vida em 2024. E é muito importante. Se a cliente não faz a parte dela, eu faço a minha. Mas assim, para ter o 100%, normalmente é 40% da profissional e 60% da cliente. Exatamente. Porque é isso, ela passa muito mais tempo sozinha do que comigo. E qual que é a sua recomendação, né? Igual você mesmo disse, a massagem ela não é algo milagroso. Ela contribui para algum tratamento, para algum objetivo, né? E quando a paciente chega no teu consultório, o que você recomenda para que você consiga também entregar um trabalho de resultado, né? Porque se a paciente não colabora, o resultado não vem. Como que é esse trato, esse diálogo com a sua paciente? Bom, normalmente eu entendo qual é a expectativa dela, né? Se for para questão de emagrecimento, de fato, a gente entra com tecnologia, porque a massagem ela não vai trabalhar gordura, ela vai trabalhar líquido. Então a gente entra com tecnologias, eu tenho um procedimento que faz o microagulhamento biológico, inclusive trabalho flacidez, gordura, mas com relação à massagem, o que eu indico sempre é o que cabe no seu bolso e que seja confortável para você. Porque não adianta eu chegar para uma cliente e falar assim, você precisa fazer massagem 2 vezes por semana. Às vezes no primeiro mês ela vai fazer, mas depois vai pesar no orçamento dela. Sim. E aí ela não vai fazer, entendeu? Então assim, eu entro sempre numa conversa, qual é a expectativa e qual a possibilidade. Mas normalmente eu faço planos ou quinzenais, onde a cliente vai uma vez a cada 15 dias, ou plano mensal, que ela vai uma vez por semana. Quais são os erros, Ana, que você percebe assim, que as pessoas cometem, né, na hora de contratar serviços corporais? Que a cliente comete? Isso, um exemplo. A cliente ela está fazendo pesquisa, né? Ela tem uma queixa, uma dor para resolver na parte corporal, na estética corporal. Né? O que você vê de mais comum as pessoas errando na hora de contratar esse tipo de serviço?
Bom, o mais comum é ela realmente esperar que a esteticista faça tudo por ela. O mais comum. Mas assim, muitas vezes ela vai, aí às vezes ela desmarca, às vezes ela chega atrasada e compromete o procedimento da próxima cliente. Então é isso, mas assim, eu acho que se a gente consegue alinhar expectativa e realidade, Isso é importante, e hein? principalmente já no primeiro momento, na anamnese, seja uma anamnese digital ou uma anamnese presencial, igual a gente está aqui, essa conversa, sabe, franca, de tipo entender o que a cliente precisa e como você vai poder ajudar da melhor forma. Tirando isso, acho que ela tem que tomar água, ela tem que fazer o exercíciozinho dela, porque isso é necessário, né, Necessário para um para que tenha um resultado bem-estar. final, para que ambas fiquem contentes. A paciente e a profissional também. Sim, mas não se trata nem só do resultado, se trata de qualidade de vida. Porque a nossa geração, nossa realidade, hoje as pessoas estão muito sedentárias. E o movimento faz diferença, né? A gente diminui. Eu mesma, quando eu começo a fazer academia, eu sinto que eu consigo melhorar a minha postura e, inclusive, diminuir minhas dores das costas. Então, assim, gente, façam exercício. Perfeito. Com um apoio, né? Com Atividade física acompanhamento. hoje é primordial, né? E, ô, Ana, uma curiosidade, né? Acredito que vai contribuir aí também com as mulheres, né? Que estão assistindo o nosso episódio, porque a mulher nesse mercado, né? Ela tem dificuldade de contratar profissionais, né? E assim, é um ramo, é um segmento que tem uma competição bem intensa, não somente de esteticista, mas entra a parte da farmácia, entra a Uhum. parte da biomedicina. Então, tem várias áreas atuando com os mesmos procedimentos. Então, fala para esse pessoal qual foi a transformação hoje na sua carreira. Aquela paciente que você pegou que teve aquele resultado incrível. Já tem alguma nesses 5 anos de área? Tem algumas. Aquela que eu falei no começo que me procurou com. Foi um erro de outra profissional, inclusive, mas assim, a gente não entrou em detalhes porque Sim, não me diz respeito, né? perfeito. Então, essa profissional, essa cliente chegou para mim com o abdômen bem flácido, com bastante marca, assim, estrias e tudo mais. E eu consegui fazer uma transformação de fato, assim, que eu olho para a foto e eu fico até orgulhosa, sabe? Eu sabia que eu conseguiria, mas não achei que seria tanto e nem tão rápido, porque querendo ou não, são 2 sessões por mês praticamente. De novembro para cá, e flacidez é algo muito difícil de tratar. Mas além disso, tem outras várias clientes que se transformaram por meio da massagem de chegar e ligar pra mim assim e falar: Nossa, Ana, eu dormi a noite inteira. Ou Nossa, Ana, eu consegui ir no banheiro. Porque, gente, esse problema é muito sério. Exato, intestino. Mas é muito gratificante ver quando elas realmente passam isso, sabe? Assim, de, tipo, nossa, funciona pra mim. Então, eu tenho clientes com fibromialgia, tenho clientes que têm enxaqueca crônica. Então, assim, a massagem ela não é só para trabalhar redução de medidas. A redução de medidas ela entra como resultado do procedimento, mas ela é uma transformação, de fato, sabe? Daquela pessoa que sente dor e ela vai embora dali com menos dor. Então, Ok, é muito importante. excelente. E qual que é a idade? Ô, Ana, a partir de que idade você atende? A partir de que idade esse procedimento ele já pode ser aplicado? Bom, eu já atendi filhas de clientes de, sei lá, 12, 10 anos, mas não com a mesma técnica, e Sim, sim. usando um objetivo de relaxamento, um objetivo mais leve, assim, porque aí a mãe vai fazer massagem e a filha fica, eu também quero, então Quer eu acompanhar a mãe? atendo. Mas assim, são sessões mais esporádicas, mas o procedimento mesmo, ali com seus 14, 15 anos, já dá para fazer procedimento completo, certinho, porque ele não é invasivo nem nada, é só toque. E o toque cura, né? Então, se a pessoa tem alguma dor, algum desconforto, já ajuda. Qual que é a faixa etária de idade mais comum para o seu método? Quando você pensou ele, né? Você analisou quem que é o perfil de cliente, né, de pacientes para esse método. Olha, a maioria das minhas clientes são na casa ali dos seus 30 até os 45 anos.
São mulheres que são mães, esposas, que cuidam de casa, que cuidam do negócio ou que trabalham em algum lugar e estão cansadas, sabe? Assim, aquela mulher que tá cansada, que vive uma rotina cansativa, exaustiva, sobrecarregada. Ela chega lá, ali é um momento de recarregar. Para quem não é o método? Para quem tem pressão alta, para quem tem diabetes descontrolada, que assim, interfere também. Para quem tem trombose, não pode receber massagem. E aí, situações esporádicas, por exemplo, a cliente está gripada, com febre, não pode receber, porque a massagem, ela trabalha exatamente no sistema linfático, que é o nosso, vamos dizer, nosso defensor do corpo. Sim. Que libera as células de defesa no timo e tudo mais. Então, assim, a gente não pode fazer um procedimento de massoterapia numa pessoa que está se recuperando, seja de uma inflamação, uma infecção mais grave. Uma garganta inflamada, alguma coisa assim, não pode receber. Olha, eu não sabia. Olha só. Interessante. Não pode receber por orientação dessa parte de saúde, pode acontecer algum problema, ou realmente é que você também não consegue avançar com o resultado? As duas coisas, duas. mas assim, você não pode atender, porque, igual eu te falei, o nosso sistema linfático, ele é o que libera os nossos soldadinhos que vão lá combater a doença. Sim. Então, o que que acontece? Se a gente estimula, o nosso corpo ele vai ficar meio sem saber qual lugar ele precisa focar. E aí a gente precisa, de fato, que essa recuperação aconteça para depois poder voltar. Então, assim, às vezes a minha cliente tem um plano mensal. Ai, Ana, tô gripada, tô com febre, tô assim... Vamos remarcar. Quando ela melhora, ela me avisa e a gente remarca a sessão. Importante, né? Assim. Então você precisa muito do paciente. Sim. Que ele seja também honesto contigo, A né? conversa é muito honesta. Até teve um episódio lá na pandemia, um pouco depois, né? Que a cliente estava com suspeita de Covid e fez o teste e deu negativo. Ela foi depois fazer a massagem e 2 dias depois ela me confirmou que ela estava com Covid. Então o teste deu negativo. E o que aconteceu? Eu peguei Covid. Então, assim, tem muitas coisas, inclusive para proteger a profissional, né? Para você ter essa consciência. Eu acho que a gente tem que ter esse bom senso. E é importante, em tudo, né? Em todos os momentos. Para proteger o profissional que vai cuidar de você também. É importante, porque assim, quantas pessoas passam por ali, né? Sim, Então é bom ter essa empatia, né? Não está E doente, se não eu vai. fico doente, eu não posso atender nenhuma das minhas maravilhosas. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, com essa parte. Eu vejo que você fala com muita propriedade, né? Tem muito conhecimento, né? Passa muita confiança no que você está falando. E a parte de mentoria, você falou que você gosta muito. E esse conhecimento você vai externar para as pessoas? Você pretende formar mais profissionais? Sim, então. Aí foi assim que nasceu o método FEM. Foi uma cliente minha. Ela foi num outro lugar de massoterapia, porque eu atendia num salão. E esse salão tinha... Até você foi lá me visitar, no outro espaço onde eu tava. Tinha um vão em cima. Eu amo de paixão a pessoa, eu fiquei lá 3 anos. Só que pra massagem já tava ficando desconfortável. As clientes ficavam ouvindo barulho de secador e tudo mais. E essa minha cliente foi numa concorrente, porque ela falou, ai, barulho e tudo mais. Passou uns 3 meses, ela voltou. E ela falou bem assim pra mim, ela falou, ai, Ana, o ambiente lá era maravilhoso, mas a sua massagem não tem. Aí eu peguei e comecei a perguntar, que eu sou dessas, né? Ela foi pra concorrente, eu queria saber. Opa. Aí eu comecei a perguntar, falei, mas por quê? O que que tem? Não, Ana, porque é o lugar, a forma de pegar, o movimento, o jeito que você faz, não tem igual. Aí eu falei, eu acho que tem alguma coisa interessante aí. E foi assim que veio a vontade de tentar ensinar outras pessoas, porque de fato a massagem transformou minha vida. Da pessoa que lá em 2023 quase desistiu, pra pessoa Hoje que tá já aqui está. hoje e tem paixão por isso e consegue ganhar, Compartilhar do né? conhecimento. Então, o teu Exatamente. método FEM, você atua com ele na prática, né? Então, você mulher, você pode ter essa tranquilidade, né? Porque a Ana, ela também é executora.
Você aplica o método na sua Todos clínica, os dias. né? Todos os dias. E agora você está com a mentoria, Sim. né? Qual que é o perfil de profissional? Né? Então, Para quem que é essa mentoria? Essa, na verdade, a mentoria, ela é um pós-curso. O curso é presencial, são 2 dias. Tem teoria, tem parte de exercícios teórico-práticos, sabe? De movimento, de aprender, de entender o corpo, porque é o que eu falei, eu não ensino manobras. Não vai fazer 10 disso, 10 daquilo. Não, você vai entender o corpo da sua cliente, o que ela precisa. E aí você vai fazer toda essa parte de teoria, entender anatomia, entender parte de posicionamento ético, sabe? Biossegurança. Então você oferece o curso? Sim, Então você dá um curso de 2 dias. de 2 dias e depois você Sigo dá uma com a mentoria. Segue com a mentoria. Você vai mentorando esse profissional Isso. até ficar 100%. O curso ele tem essa parte de teoria e desenvolvimento no primeiro dia, no segundo dia só prática. Ou seja, ela vai sair de lá já sabendo fazer, ela vai pôr a mão na massa. Porque uma das coisas que eu percebi quando eu fazia cursos, assim, coisas, é que a gente aprende muito a teoria. É tudo muito lindo no papel, mas na hora que você termina o curso, você sai de lá insegura. Eu já saí de cursos insegura. E aí, quando você tem ali um dia só para praticar, primeira prática guiada, são 2 pessoas na mesma modelo, para entender, sentir o corpo, o peso da mão, depois vem as práticas individuais. Então, assim, você sai dali falando, poxa, eu já fiz o procedimento, então eu sei o que eu tô fazendo. E aí entra o processo da mentoria. São 3 meses de acompanhamento. E nesse acompanhamento a gente trabalha posicionamento na rede social, a gente trabalha... Então envolve um pouquinho de marketing ali também. Não, envolve tudo, porque querendo ou não foi o que fez a mudança na minha vida, né? A forma como a gente se vende na internet faz diferença. E assim, as minhas clientes, muitas delas vieram pelo Instagram. Então faz diferença. E aí eu preciso ensinar elas, porque não adianta eu falar que eu formo mulheres do zero à prática profissional lucrativa se eu não ensinar ela a lucrar com isso, né? Então tem trabalho de posicionamento de rede social, tem os desafios onde elas vão trabalhando, né? Desenvolvendo mais, fazendo mais procedimentos. E aí, assim, tem o primeiro desafio, é um atendimento pós-curso. No quarto desafio são 4, então assim, vai evoluindo para que elas consigam, de fato, começar a ganhar dinheiro com isso, né? E uma das mentorias trabalha a parte de lucro, custo, prolabore, porque isso foi algo que eu demorei muito para aprender. Apanhou bastante. Você falou dos erros, precificar o nosso serviço, né? Entender que custo não é só o creme, tem muito mais. É o tempo. É o tempo, é o estudo. É o estudo. É a água, a luz, entendeu? Tudo isso está envolvido. E esse curso, Ana, ele é só para profissional da área da estética? Não, ele não é. Existem mulheres que estão ali no CLT e estão infelizes, porque querem ganhar mais, mas não têm uma perspectiva. Nossa, o que eu vou fazer para poder ganhar mais? Que às vezes precisa fazer um curso técnico ou uma graduação, e aí é 1 ano e meio, 3 anos, 5 anos. Então, esse curso ele é em 2 dias, com acompanhamento de 90 dias pós-curso, e você já sai apta para fazer uma renda extra. Você não precisa trabalhar o dia inteiro e você não precisa alugar uma sala, porque uma das técnicas que eu ensino é você atender na cama da cliente. Olha que interessante. Então, qualquer mulher que quiser ter uma renda extra, né, pode estar fazendo o teu curso. E comprometimento, porque nessa mentoria dos 90 dias tem esses desafios. Então, assim, não adianta chegar e falar assim, hoje eu não consegui porque o meu filho estava ruim. Tudo bem, amanhã você tenta de novo? Precisa ter comprometimento, porque se a gente for esperar, adversidades e problemas acontecem todos os dias, né? E quais são, né? Fala para essa mulher que está em casa nos assistindo, os principais pilares desse método, desse curso, né? Para ela entender certinho como ela vai sair dali. Os principais pilares são 4. O primeiro deles é a humanização, onde a gente preserva a saúde física da profissional. Então, assim,
Uma das minhas alunas é bem gordinha. Eu já fui mais gordinha, mas ela é bem gordinha. E ela conseguiu tranquilamente. Inclusive, ela tinha medo. Ela tá fazendo o curso técnico de estética. Ela tinha medo, que ela falou assim: eu tenho medo da parte corporal porque eu sinto muita dor nas minhas costas. Ela tem hérnia nas costas. E com essa técnica que eu ensinei, ela tá conseguindo fazer sem sentir dor. Então, a humanização, tanto do atendimento para cliente final, quanto para profissional, a parte de resultados financeiros, autonomia. Eu acho assim, você pode atender num lugar, ou você pode atender na casa da cliente, ou você pode atender na sua casa, montar um espacinho em casa. Então, isso faz diferença. A autonomia de você poder escolher onde você vai estar para atender essa cliente. E, principalmente, humanização, a parte de retorno financeiro, a autonomia e a autoridade técnica, gente. Você sai dali sabendo o que você vai fazer. E como fazer. Exatamente. Isso é muito importante. E com certeza, né, você já recebeu essa pergunta, né, mas vale a pena eu colocá-la aqui também. Ana, tem demanda? É rentável? Vale a pena? Você já recebeu esse tipo de pergunta? Já recebi. Sabe por quê? A gente tá vivendo num mundo que tá muito corrido, as pessoas não têm tempo para se cuidar. Então, assim, no mundo de hoje, são 3 pontos. Toda mulher tem um deles. Ou ela tá com dor, de cansaço, tensão muscular, ou ela tá com retenção de líquido de trabalhar ou em pé, em cima de um salto, ou sentada muitas horas, professoras, vendedoras, enfim. Ou ela tá só precisando relaxar, sabe? Tipo, preciso de um momento de paz. Então tem demanda. Porque a dor é uma coisa que corrói a gente, sabe? Viver com dor, dor muscular é muito difícil. Hoje você forma profissionais. O teu interesse principal é formar profissionais ou fazer as pessoas mudar de vida? Olha, o meu interesse é fazer elas conseguirem transformar a vida delas, sabe? Ou proporcionar ferramentas e condição para que com o que eu ensinar, elas consigam transformar a própria vida. Foi o que Você vai aconteceu gerar comigo. a oportunidade. Isso. E meu olho chega até a brilhar de falar disso, porque foi muito real, aconteceu comigo, né? Foi algo que, tipo, eu saí de uma pessoa que não tinha um propósito para hoje poder ensinar outras mulheres. Então, isso é muito grande. Eu sinto que, de fato, eu encontrei o meu propósito. E você, mulher, né? Pode ser que esteja num momento difícil da tua carreira, da sua vida, né? Esteja desanimada. Como apareceu para Ana lá atrás, hoje aparece para você a chamada oportunidade. A oportunidade de mudar de vida, conhecer uma área nova. E se você gosta da parte da estética, né? Você tem essa proximidade com o autocuidado, né? Com a saúde e gostaria de aprender algo novo, a oportunidade acaba de bater na sua porta. Então, a mentoria, ou seja, o método FEM pode ser para você, né, Ana? Com certeza. O método FEM surgiu do nome Formação em Massoterapia. Então, assim, para você poder trabalhar com algo que você goste, né? Porque a gente tem que Eu gostar já ia te dessa perguntar, área. de onde veio o nome? Que eu sou curioso, né? Sabe que foi A ideia do nome, né? Foi muito difícil de achar o nome, porque eu queria um nome que tivesse impacto. Sim. Mas sabe assim, quando você... eu já não tinha mais criatividade. E aí eu tava escrevendo umas coisas no caderno, e aí eu coloquei formação em massoterapia. E daí eu juntei FEM. Lembra feminino, então já lembra essa parte de ser algo para mulheres, mas é formação em massoterapia. E olhando para trás, né? Falando um pouquinho aí, pegando o gancho da sua carreira. 5 anos, né? Tá chegando, próximo aos 5 anos. Qual que é o sentimento hoje que você tem? Hoje o sentimento é de um pouco de orgulho, sabe? De conseguir transformar minha vida, conseguir melhorar a qualidade de vida do meu filho. Então, isso é importante. Até isso é uma oportunidade para as mulheres, né? Que têm interesse em trabalhar nessa área. Porque a gente consegue encaixar algumas coisas. Sim. Que você... Obviamente, você vai ter a sua agenda, né? Montar a sua agenda, mas você consegue flexibilidade. Por exemplo, meu filho precisa fazer uma consulta. Você pode
proporcionar isso, sabe? Deixar aquele espaço na sua agenda livre. E quando você trabalha no comércio, alguma coisa assim, você precisa pegar um atestado e levar, ou então você precisa Sim. pedir autorização. Então, assim, eu falo, trabalhar por conta é difícil, gente, não é fácil, mas, assim, proporciona muitas qualidades de vida, assim, muito benefício. E algo que tem que ter também, eu sempre falo isso, falei em vários episódios que eu já gravei, a pessoa tem que ter coragem. Tem. Coragem é muito importante, é uma característica que ela faz parte do empreendedor, faz parte da vida do profissional liberal, que é a coragem de arriscar. E isso também é muito importante. Se você não tivesse arriscado, Sim. né, começado lá atrás, entendeu? O cosméticos, né, depois foi avançando, talvez, né, você não estaria numa área tão linda e já começando com a parte de curso, mentoria, né? O que você almeja aí para os próximos anos? Então, eu quero principalmente oferecer resultados reais, né? Transformar a vida de algumas mulheres por meio desse ensinamento, para depois poder fazer um curso online. E aí chegar no Brasil Olha, todo. uma curiosidade minha aqui, eu vi você falando essa parte da mentoria. Ela é uma mentoria individual ou ela é coletiva? É por turma? É por Como que é? turma. Você vai abrindo as turmas? Isso, ela é por turma. E as turmas são de 2 alunas. Porque, embora a minha sala hoje esteja mais ampla, eu acho que a gente precisa oferecer um curso bem próximo. Porque a massagem, ela precisa desse momento próximo, desse cuidado. Então é lá no seu consultório. É na minha Na clínica. clínica. Aí são 2 marcas. Faço todo o primeiro momento de demonstração e depois elas praticam. Então, cada uma na sua marca, no seu atendimento. É bem legal. Então é algo bem Bem personalizado, ali, bem personalizado. próximo São de você. 2 alunas na mentoria só. E aí, assim, é quase que um pegar na mão e ir andando com elas, né? Então, a intenção é que realmente dê resultado. Que se der Excelente. resultado financeiro, principalmente para ela vai ficar feliz, eu vou ficar feliz, vai estar todo mundo feliz. E as clientes delas também vão estar felizes, porque vão estar recebendo um procedimento de E qualidade. gera prova social, indicação, né? Com E certeza. você já tem previsão de turma para falar para o pessoal? Tenho, eu vou abrir uma turma agora em agosto. Eu tava com a intenção de abrir uma agora em julho. Mas como eu vou pro congresso lá em São Paulo de novo, ia ficar muito corrido. Então, vou abrir a próxima turma em agosto. Quais são os benefícios que o estudo fez na tua vida? Os principais benefícios. Você acha importante, né, a profissional se atualizar? Porque você acabou de falar em congresso, Sim, né? sim. E você falou também lá no início do podcast que gosta muito de estudar. Às vezes nós temos aquele profissional que já pensa diferente. Sim. Ah, você acha que o importante ali é a prática, o importante é entregar resultado, né? Então eu gostaria que você compartilhasse a tua experiência, a importância do estudo na sua carreira. Bom, se eu não tivesse estudado, eu não estaria aqui para poder falar isso. Então a gente já começa disso. Eu acho que num mundo onde tá tudo muito digital, tá tudo muito. A informação tá na palma da nossa mão. Mas às vezes a gente tem muita informação e pouco conteúdo. Então, eu acho que é importante, eu acho muito importante mesmo a gente se aprofundar no que a gente gosta. E para mim, ter ido para esse congresso em São Paulo no passado foi um divisor de águas. Entender melhor, porque eu fui por conta de algumas clientes que tinham lipedema. Então, eu fui para entender melhor a doença. Descobri lá que eu também tinha, que eu não sabia. Então, assim, foi realmente uma coisa muito interessante. E acompanhar profissionais que estão há mais tempo no mercado que eu. A gente precisa ser humilde também e sentar para aprender Verdade. com outros profissionais. E então eu falo, estudem cada um na sua área, né? Ou se você tiver curiosidade de estudar outras áreas, é sempre importante. Mas é muito importante. Eu escutei uma vez uma frase muito impactante que eu fiquei refletindo, né? O personagem falava assim: aquele que ele acha que ele não tem nada para aprender é um eterno ignorante, né? Que sempre nós temos algo para aprender. Esse bate-papo aqui para mim, já aprendi várias coisas que eu não sabia. É uma visão muito legal e a gente tem que compartilhar disso também, né? Isso é muito importante. Tenho certeza que você vai tocar a vida de outras pessoas.
Aí eu te pergunto, qual que é o legado que você quer deixar na estética? Eu quero deixar que a massagem ela é muito mais do que um toque físico. Ela é uma cura. O poder que as nossas mãos têm, ele já é estudado, né? Já existem estudos há muitos anos falando sobre isso. Então, assim, a nossa mão ela tem poder de curar. Então, a gente pode Forte. transformar a vida, e não só no procedimento, mas assim como eu estou fazendo, ensinando outras pessoas a trabalharem com o toque, né? O poder da massoterapia e transformar a vida delas. Então, é isso. A massoterapia cura. Muito forte. Perfeito. E falando para aquela mulher que está em casa, que se sente hoje estagnada, igual eu falei, desanimada, o que você diria para essa mulher? Eu diria para ela se inspirar e procurar algo que ela goste. Eu entrei pelos cosméticos, depois pela maquiagem e hoje estou na massoterapia com todo o meu coração. Se você achar que a massoterapia pode ser também sua virada de chave, estou aqui para te ajudar. Mas se não for, procure algo que faça seu olho brilhar, procure o seu propósito. Perfeito. E aonde encontrar a Ana? Ela deve... Nossa, eu gostei dessa profissional. Quero conversar com ela. Quero agendar um café, um chá, uma massagem. Como te encontrar hoje? Hoje, no Instagram, Pode deixar o seu arroba. Pode. Fica à vontade. a principal fonte de contato é o Instagram. Mas Ana Zanqueta, com CH, gente. É ZANCHETTA. A gente vai deixar aqui para Deus. você também nos comentários. Você tem um pouquinho mais de facilidade, né, Ana, de encontrar. É que a gente fala, mas o nome não é tão difícil, mas algumas pessoas confundem. Então é anazanqueta.estética. Vou estar lá com essa camisa verde, que é a cor do meu método. No TikTok é esteticista.ana. E WhatsApp, pode passar também. Fique à vontade. É 44997676457. Pode me chamar, seja para cliente, seja para aluna, ou seja para entender se faz sentido para você. Isso é excelente. Se dê a oportunidade, né, Ana, de conhecer um Exatamente. pouquinho mais de algo novo, né, se arriscar um pouco. E é isso aí. Gostaria de acrescentar mais algo? Não, eu acho que eu falei bastante, mas eu falei com paixão pelo que eu faço. E falou mesmo. Isso com certeza foi transmitido para as pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, né? A paixão pelo que faz, algo que você se encontrou e tá aí o seu propósito de vida. Quer levar saúde, saúde e bem-estar para as pessoas, acredito eu, né? Bem-estar, exato, é isso. Bem-estar. A massagem ajuda com bem-estar. É essa a palavra. E aí, gostou de participar conosco? Gostei. Aquele friozinho na barriga? Um pouquinho. A mão tava gelada. Show de bola, Ana. Que prazer falar contigo, conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Uma jovem, já empresária, né? Porque quem é profissional liberal também é empresário, né? E espero que você tenha aí uma carreira brilhante, com muito sucesso, que Deus abençoe todos os seus planos, que você também consiga aí transmitir esse conhecimento que você tem para muitas mulheres e mudar a vida delas. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu, foi um prazer. Então esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast. Hoje com a Ana Zanqueta. Ela compartilhou um pouco da sua história, falou do seu novo método FEM. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos, procure também as nossas redes sociais. Antes de finalizar, gostaria de deixar também um abraço para o nosso patrocinador oficial, São José Alfaiataria, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Deixo aqui o meu muito obrigado para você. O Especialista Podcast, destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau!